Boa noite. É possível misturar fé e humor? É sobre isso que vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje. Ele nasceu na Polônia, numa família judaica. Veio para o Brasil com 12 anos, se tornou professor de história, trabalhou com produção cultural e é um dos autores do livro Bíblia Versão Não Autorizada. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o professor, escritor e cartunista Adam Gibowski. Adam, é um prazer enorme ter você aqui. Eu estou achando essa ideia de escrever um livro, assim, sobre uma Bíblia, né, versão não autorizada, extremamente interessante. Primeiro, prazer tá enorme, eu quero mostrar aqui o livro para quem está em casa. Então, me diz uma coisa, por que você e o seu coautor aqui, o Goldman, por que vocês decidiram fazer essa Bíblia não autorizada? Na realidade, a nossa ideia original era fazer uma continuação desse livro, do Cá Entre Nós. Ah, então deixa eu mostrar. Tá. Que também é divertidíssimo. Olha só, Cá Entre Nós, não é isso? E Deus criou os judeus, e nunca mais descansou. E nunca mais, então, Cá Entre Nós. Quer dizer, uma continuação desse, tá bom. A ideia é original, né? Nós lançamos esse em 1992. E depois a gente teve ideia de fazer outros livros, de quadrinhos. Temos já vários projetos encaminhados. Vocês mexem num tema delicado, né? Vamos supor assim. A Bíblia tem assim uma conotação muito profunda, né, para as religiões, né? Como é que é mexer com irreverência com esse tema? Na continuidade, a gente até pensou em usar o personagem principal do livro anterior, que era um papagaiozinho. E quando a gente já estava fazendo o papagaiozinho dentro, ele era o leitor da Bíblia, dessa nossa Bíblia. Ele seria o leitor, ele seria o protagonista. Só que nós nos demos conta que os personagens bíblicos, por isso até que eu queria retomar, eles eram maiores do que o nosso principal personagem, que tinha sido o protagonista desse primeiro livro, e que eles eram muito maiores, que eles seriam coadjuvantes onde eles eram os principais atores. E aí nós já tínhamos avançado uns 5, 6 meses de trabalho com o papagaiozinho sendo o protagonista e resolvemos reformular tudo. E nos demos conta de que havia um editor da Bíblia. Na própria Bíblia é citado que é Ezra ou Esdras, né, no livro Esdras e Neemias, há um versículo onde Esdras, ao voltar da Babilônia, do cativeiro, ele lê para o povo os livros sagrados. É a primeira vez que se faz menção a uma compilação, a uma edição dos rolos sagrados. Seria Esdras, com seus ajudantes, que lê para o povo no Portal das Águas, em Jerusalém, pela primeira vez. Então, a primeira vez que se fala de uma Bíblia, de uma reunião de todos os textos sagrados, é com Esdras. Por isso até que nós o colocamos como protagonista. Ele é o editor de Deus. E é quando nós... que é logo na abertura, né? Eu quero até mostrar aqui, que é muito interessante aqui. Eu sou editor de Deus, aqui que está dizendo aqui. Então, quando a gente se dá conta disso, de que havia um editor e o peso que isso teria, né? Ele é o editor de Deus. Ele que vai decidir o que entra, o que não entra. E daí nós fomos nos dando conta que todos os personagens eram humanos e não só. Isso é a volta do cativeiro. A gente até coloca um trecho do Vá Penseiro, que é uma área famosa de Nabucco, da ópera de Verdi, que são os hebreus chorando na Babilônia, o cativeiro. Um pouquinho para quem está em casa ver, ó. Adão e Eva. Isso é finalmente as primeiras palavras, né? O que a mulher falaria de início? Qual seria a primeira frase que ela fala para o homem? Você ainda me ama? E o que o homem responde? Vamos brincar de médico. Não, está muito divertido. Agora, por que vocês quiseram botar no título não autorizada? Quem poderia autorizar isso? Pois é, não, porque a brincadeira começa também em quem autorizou as autorizadas, né? Pois é. Bom, as religiões têm uma chancela, né? Vamos dizer, mas... Na Bíblia cristã tem uma chancela. Tem várias, só que existem várias traduções, né? Até hoje existem livros que são aceitos, quer dizer, no que se chamaria do grande... No conjunto de textos, né? Tem alguns que não são aceitos pelos judeus, que são incluídos no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Aliás, até o próprio termo Antigo Testamento, ele
ele seria um pouco equivocado, né? Porque antigo no sentido de que ele é mais velho e o novo seria a atualização. Na realidade, chama-se a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, seria o termo. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, que até tem uma pessoa aqui que fala sobre isso, acho que é um reverendo, Isso. que diz que o sentido do Antigo Testamento é para dar grandiosidade. Nós voltamos já aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa, o meu entrevistado desta noite, Adam Gibowski, que estamos falando sobre a Bíblia não autorizada. Quem já não ficou horas no trânsito para conseguir chegar a uma reunião ou perdeu uma reunião porque ficou preso no aeroporto, sofrendo com atraso e cancelamento de voo? Hoje, a tecnologia avançada já nos permite evitar todo esse desperdício de tempo e aumentar a nossa produtividade, mantendo tudo que é tão importante como o contato visual, que é o diferencial para fechar um negócio. Já imaginou poder se reunir com outras pessoas da sua empresa e de outras empresas em uma mesma sala, sem que elas saiam de suas cidades? E mais, onde todos possam interagir com o mesmo relatório, apresentação ou documento, colaborando em tempo real? Você já pode! A telepresença Embratel é a evolução da videoconferência. É um conjunto de soluções com alta tecnologia e qualidade de som e imagem. Com ela, sua empresa tem muito mais eficiência. Tudo isso com a tecnologia e a qualidade Embratel. Acesse a página da telepresença no site da Embratel e conheça mais sobre o serviço. Voltamos aqui com Adam Gibowski, vamos falar sobre a Bíblia não autorizada. Vou mostrar de novo a capa do livro, que é divertidíssima e polêmica de certa forma, né? Porque que as pessoas, quando olham assim, Bíblia não autorizada, e a gente folheando, vê que tem várias pessoas que escrevem no início do livro, tem rabinos, né? Tem um reverendo, e como eu estava dizendo, o reverendo aqui do livro que fala, o reverendo... É o André Botelho. André Botelho, até ele coloca, né, que para os cristãos o Antigo Testamento tem uma grandiosidade por ser antigo e não por ser velho e não valer, né? E você estava justamente falando sobre essa questão da Bíblia cristã e a Bíblia judaica. Porque o judeu não vai falar, por exemplo, Antigo Testamento. Ele vai usar a Bíblia judaica, ou os textos bíblicos. Você fala Tanar. E Torá? Torá seriam os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco ou os livros de Moisés. Na realidade, a Bíblia judaica são vários livros, né? Torá, que seriam os 5 livros, Neviim, em hebraico são profetas, e Ktuvim, escritos. Esses formariam a Bíblia hebraica, Torá, Neviim, Ktuvim, que o acróstico, se você escrever Torá, Neviim e Ktuvim, vai formar Tanar. É um acróstico, né, das iniciais, forma o Tanar. E o Tanar seria a Bíblia judaica. Né? E na Bíblia cristã não teriam quem? São os profetas? Não. Não. Tem os profetas na Bíblia cristã. Na Bíblia judaica é que não teria, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel. Que é incluído na Bíblia cristã. E tem uma série também de textos apócrifos, que foram considerados depois apócrifos, que não são incluídos na Bíblia protestante, por exemplo, mas são incluídos na Bíblia católica. Então, a partir daí, quer dizer, quem autoriza? Hoje em dia tem tantas... E quem escreveu? Quer dizer, a questão começa um pouco antes. Primeiro, a desmistificação dos personagens. Olhar a Bíblia e não se ajoelhar imediatamente. Nada contra. Mas olhar a Bíblia primeiro como um livro de história. Narra uma história de pessoas humanas que amavam, choravam, se alegravam, odiavam, é o drama matavam. Humano em todas as todos suas, os sentidos. Né? Quer dizer, por mais que a gente... Vertente. Então, a primeira coisa que a gente pensou assim, não, vamos ler sem essa reverência, sem já... Não quer dizer que a gente não tenha respeito, pelo contrário, a gente... Por isso fez questão que passasse por um crivo de um reverendo metodista, de um rabino, e eles falaram, olha, isso pode incomodar para pessoas da nossa fé, tanto os judeus como os cristãos. E a gente aceitou as mudanças. E vocês modificaram em função disso? Modificamos, porque a gente até coloca, a nossa intenção não é
Fé é uma questão que vem de dentro de cada um. Claro. Não é? Eu parto do princípio que a gente não discute fé. Se aquilo lhe faz bem, se aquilo lhe ajuda... Fé não se discute e não se explica, né? E não se explica, é uma emanação, Claro. é um sentimento que faz a pessoa se sentir melhor, faz a pessoa pensar coisas boas. Então, fé... E a gente tem o maior respeito por todas as crenças. E quando nós pedimos, então, a revisão, primeiro ao rabino e depois ao pastor, que nesse processo virou reverendo, nós queríamos justamente escutar o que poderia trazer algum tipo de sensibilidade, o que poderia trazer sensibilidade às pessoas. E nós corrigimos algumas coisas, não foram muitas não, porque a gente sempre desde o início tomou cuidado. Porque a premissa é essa, por isso até que a gente cita um trecho do livro do Harold Bloom, chama-se Shakespeare, a Invenção do Humano, em que ele coloca que o Shakespeare ele cria o drama, ele cria os personagens humanos, não mais personagens como na tragédia grega, com a interferência dos deuses, fruto do destino. Não, o homem é fruto da sua própria ação. Ele é fruto das suas próprias, da sua própria humanidade. Da sua história, da né? sua história, e não da interferência dos deuses. E foi juntando isso com aquilo, a gente... É isso, esses personagens... Agora, o humor judaico é famoso, né? Muitas vezes é ácido, corrosivo, e vocês conseguiram passar isso aqui nos personagens? Olha, tem alguns personagens que eles são... corrosivos em si. Eles são, por exemplo, Lot. Lot, tá. Que deita com as próprias filhas, porque ficou bêbado. E depois não desconfia de onde vêm os netos, se as filhas só viviam com ele. Ele oferece as próprias filhas para os anjos não, no lugar dos anjos, quando os homens querem, né, pegar os anjos enviados por Deus, ele fala, não, fiquem com as minhas filhas. Depois ele dorme com as próprias filhas. Então, do ponto de vista humano, não é um bom caráter. É bem complicado, Lot. Ele é bem complicado. E a gente também se perguntou, quem eram aqueles que escreviam? Porque eles colocam também a sua visão, né? A sua verdade, né? A gente até coloca, eles psicografavam ou adaptavam? Eles simplesmente escreviam o que eles recebiam ou eles já davam uma adaptação? Por isso até a brincadeira do não autorizado. Esses já escreviam segundo alguma orientação. Então a gente pensou assim, esses personagens, fora a grande frase que vai ser registrada, depois a Sara vira para o Abraão e fala, já que eu não te dei herdeiros, vai e deita-te com a minha escrava. O que o Abraão pensa? Pô, cadê a escrava? Olha só, a gente vai ter que ir para o intervalo, vamos continuar com essa maneira super interessante, real, né, e atual de olhar para os personagens bíblicos no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Nós voltamos já com Adam Gibowski, aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Quem já não ficou horas no trânsito para conseguir chegar a uma reunião ou perdeu uma reunião porque ficou preso no aeroporto, sofrendo com atraso e cancelamento de voo? Hoje, a tecnologia avançada já nos permite evitar todo esse desperdício de tempo e aumentar a nossa produtividade, mantendo tudo que é tão importante como o contato visual, que é o diferencial para fechar um negócio. Já imaginou poder se reunir com outras pessoas da sua empresa e de outras empresas em uma mesma sala, sem que elas saiam de suas cidades? E mais, onde todos possam interagir com o mesmo relatório, apresentação ou documento, colaborando em tempo real? Você já pode! A telepresença Embratel é a evolução da videoconferência. É um conjunto de soluções com alta tecnologia e qualidade de som e imagem. Com ela, sua empresa tem muito mais eficiência. Tudo isso com a tecnologia e a qualidade Embratel. Acesse a página da telepresença no site da Embratel e conheça mais sobre o serviço.
Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa, meu entrevistado desta noite, Adam Gibowski. Eles escreveram, você e o Goldman, escreveram juntos o livro A Bíblia, a versão não autorizada, que realmente faz a gente pensar na humanidade, porque a humanidade é cheia de defeitos, como todos nós, né? E a história da Bíblia, de alguma forma, cria mitos em volta desses personagens. Você já acabou de falar aqui de Lote, de uma maneira assim, super real. Que outros personagens a gente pode colocar nessa abordagem, assim, bem realista? Por exemplo, o próprio Abrão, essa cena da que vai... escrava. Se você olhar, por exemplo, os filmes, quando retratam essa cena, ele vai super triste, ele vai compungido, ele vai... Que chato! Que chato! Vou deitar com a escrava, oh, que chato, né? Ou então, por exemplo, em outra passagem, onde Jacó vai ao encontro de Raquel, e na Bíblia está escrito, e Jacó olhou para Raquel, e ela era bonita de talhe e rosto. Rosto, todos nós sabemos Tudo o que bem. é. E talhe? O que seria talhe? A linha do cotovelo? Não. Ele olha para o grande talhe de Raquel e diz, Deus existe. Não é? Quer dizer, Ou então um outro personagem também, como José e Potifar. José é vendido como escravo por seus irmãos. Você vê, os irmãos vendem o outro como escravo. Olha que coisa terrível. Terrível, terrível. Terrível, por inveja do pai. Por inveja do pai e por inveja do favorecimento a José. Do que o pai tinha um ciúmes mortal. Mortal. E ele é vendido. Quer dizer, inicialmente pensou até em matá-lo. Então, isso é humano, isso não pode ser, vamos dizer assim, mitificado. Quem eram essas pessoas que vendem o próprio irmão? Esse aqui. Não, esse seria o Neemias, o auxiliar. Não, José, interpreta o seu sonho. Olha aqui, ó, José. José já está interpretando o sonho. Já está interpretando o sonho. Então, por exemplo, José, a passagem na Bíblia diz que Potifar, que era cortesão do faraó, que era e chefe dos carrascos. Potifar, entre outras coisas, na Bíblia, acho que ele era o chefe dos carrascos. Você vê, chefe dos carrascos já não é uma pessoa tão legal assim. E aí logo em seguida aparece, e José, aos olhos de Potifar, era bonito de talhe e rosto. E Potifar lhe deu a chave da casa para que ele cuidasse de tudo para ele dentro de casa. Meu Deus do céu! Aí nós vimos que Potifar, chefe dos carrascos, achava José esbelto. Gente, aí Potifar, nós fizemos dele a rainha do deserto. Ah, é? Olha só, mas o livro, mas é verdade. Se a gente olhar por esse lado, né? A Bíblia tem histórias assim inacreditáveis, né? Esses aí são os anjos de Deus. Foram 2 anjos enviados para Sodoma e Gomorra. Então a gente bota termas periquita, sexo, enfim, Sodoma. E aí são 2 personagens que nós criamos. Nós criamos o Quebra-Nuvem e o Tarantino, uma homenagem ao Tarantino por Bastardos Inglórios. Um circuncida, o outro faz virar mocinha. São os anjos de Deus. Mas, por exemplo, então, outra passagem bastante humana que você pode ver é de Noé. Noé, que teve até aquele filme que foi tão... Pois é, com Russell Crowe. Que foi tão, assim, polêmico aquele filme, né? Pois é, Noé é um personagem dramático, porque ele faz um acordo para ficar 40 dias e 40 noites, e, na realidade, foram muito mais do que... Fala assim, 150 dias até as águas baixarem, e mais 150 dias até ele avistar a terra. Então, na realidade, o que seriam 40 dias e 40 noites, virou um ano. E tem uma passagem na Bíblia que Deus, nitidamente, ele como se lembra... Noé! Ele esquece de Noé. E nós criamos, junto com Deus, o anjo da guarda de Deus. Todo mundo tem direito a um anjo da guarda. Deus também. Deus. Nós chamamos ele de Raim. Raim em hebraico quer dizer vida. Então, para nós, junto com Deus, veio a vida. E é o anjinho da guarda dele que diz, se ele errar, sobra para quem? Sobra para quem? Sobra para mim. Então, ele está sempre muito nervoso. É um anjo da guarda que ele está sempre... Porque ele é simplesmente só o anjo da guarda de Deus, né? O protegido dele
quando descansa, ele não descansa. Então, nós colocamos o anjo da guarda avisando: Senhor, Senhor, lembra do baixinho que o senhor andava com ele? Pois é. E tem essa passagem, que Deus lembra-se de Noé. Eu também estou com tem uma passagem, por exemplo, quando se fala de Noé, quando se fala dos personagens, sempre citam passagens que sirvam de exemplos, que sirvam de lições morais e tudo mais. Mas esquecem, por exemplo, coisas cotidianas. Por exemplo, dentro da arca, os bichos todos comiam e né? Não é? Tinha que jogar na água, né? Tinha que jogar na água. Aí o Noé fala, isso nunca ninguém vai citar, que eu tive que limpar cocô de bicho todos os dias. Ou então, por exemplo, quando Deus fala para ele, você leve um par de todos os animais. E os leões que não vão entrar? Quem vai avisar eles, ó, já escolhi esses leões, esses daqui não vão entrar. E urso polar? E pinguim? Como é que eles vão vir para a minha arca? Quer dizer, questões que na Bíblia, não, vamos dizer, na Bíblia, nas versões autorizadas, são questões que não são levantadas. Não. Deixa eu só mostrar aqui, antes de ir para o intervalo, que a Torre de Babel, que também está ótimo. Babel Tower Plaza. Sorria, Babel você está Tower no paraíso. Gente, está muito More divertido. junto com as estrelas. Muito divertido isso aqui. Olha, vamos voltar, vamos para o intervalo. Na volta, vamos falar um pouquinho sobre o humor judaico também aqui, que você escreveu, vocês dois, né? E Deus criou os judeus e nunca mais descansou cá entre nós. Por que você botou, por que foi esse o título, que nunca mais descansou? Tá bom? Voltamos já com Adam Gibowski aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Olá, agora eu também estou no Instagram. Você vai poder interagir comigo e ter acesso a fotos de curiosidades que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então a gente se vê agora também no Instagram. Anote aí, Márcia Peltier Oficial. Eu espero você. Até lá. Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Meu entrevistado desta noite, Adam Gibowski, que, junto com Goldman, escreveu a Bíblia Não Autorizada e esse livro aqui, que tem uma cara divertidíssima também, E Deus Criou os Judeus e Nunca Mais Descansou, Cá Entre Nós. Por que Cá Entre Nós? Na realidade, Cá Entre Nós é uma tradução do hebraico e do ídis. Em hebraico seria Beneinu Benatzmeinu. É um cá entre nós, cá entre nós muito intimamente. Schwischnitz em ídis, né? O ídis, que é uma mistura de alemão com hebraico, ele também quer dizer intimamente. Então, quando a gente pensou um título de um livro, foi o primeiro livro de humor em quadrinhos. Foi lançado em 92. Vou mostrar aqui um pouco os quadrinhos. E não existe um registro de livro em quadrinhos no mundo todo, de humor judaico em quadrinhos. O que faz o humor judaico tão diferente? Para você, que trabalha com isso, inclusive. Saber rir de si mesmo. É ter a humildade de reconhecer suas falhas humanas e saber rir delas. Nós temos até uma palestra, show, que é defendendo o humor, que o humor precisa ser levado a sério. O humor é considerado assim como uma abordagem de segunda linha, né? Uma pessoa bem-humorada, quer dizer, enfim, ela não é menos séria do que uma pessoa, vamos dizer assim, mais sóbria. Ela é mais resolvida, de repente. Você vê, por exemplo, o Jô Soares, o Woody Allen, são pessoas que, embora abordem as coisas com humor, não são pessoas menos sérias do que aquelas que são sisudas. Não sei se você lembra desse livro O Nome da Rosa. Claro, do Humberto Eco. O grande problema do livro, que era um livro proibido, era o humor. Humor, por isso que, exatamente. Por isso que as pessoas morriam, porque elas não podiam poder entender que aquilo tinha uma maneira que o riso era altamente revolucionário. Eu queria voltar com essa questão toda do humor judaico, a figura da mãe. As minhas amigas todas, mães judias, impressionante. São iguais às mães? Igual. São até mais. Agora com o celular, nossa, é um clássico, né, a mãe judia, essa coisa da superproteção, do super amor.
que às vezes resvala para certos traumas, não há a menor dúvida. Né? O Woody Allen colocou isso muito nos filmes dele, né? Da Super... Lembra um que aparece mãe uma aparecia enorme, um no olho, céu. tá olhando assim pra dentro dele. É eterno, é uma coisa... Por exemplo, a mulher do Noé, porque ela chega pro Noé e fala assim, vem cá, você me disse que ia ser um cruzeiro. Aí ele fala, tipo cruzeiro, né? Tipo cruzeiro. Não me disse que iam viajar animais, só 2 de cada. Não, tudo isso eu aceito, mas viajar com as noras, porque ele tinha 3 filhos, é típico da mãe, né? Quer dizer, aquele ciúme do seu filhinho querido, enfim. Freud, acho que é a pessoa certa para interpretar isso, né? Ô, Adam, me diz uma coisa, vocês se divertiram muito escrevendo esse livro? Muito. Porque a impressão que a gente tem, assim, folheando, é que vocês riram bastante, se divertiram porque muito. você descobre aquilo que a gente estava falando no início, a humanidade dos personagens. Depois que eles falam aquela frase que o escriba bíblico registra ou cria, o que eles faziam da vida? O que eles pensavam? Né? Quer dizer, tanto o personagem, o Abraão, o Jacó, o Lote, o Labão, Isaac, enfim, todos eles, fora aquela frase grandiloquente que vai ser registrada, que, enfim, a vida deles, como é que era? Ele com as mulheres, com as escravas. Tem algum personagem desses que virou preferido para você? Que você redescobriu ele de alguma forma ao escrever o livro? Jacó. Jacó? Porque a gente até coloca aí, nunca houve um amor tão grande como o de Jacó por Raquel. Eu acho que ele é o símbolo do... Jacó é aquele que trabalha, né? 7 anos para Labão. De novo, Labão deu-lhe uma rasteira, então... É um personagem da Bíblia, sim, mas... Conta um pouquinho como é que é a história de Jacó trabalha porque quer casar com Raquel. Ele se apaixona por Raquel. Ele vai e ele vê Raquel a primeira vez e se apaixona pelo talhe e pelo rosto de Raquel. Eu adoro esse negócio do talhe. Tá lá, tá na Bíblia. Talhe, se alguém me disser que talhe seria outra coisa, talvez a linha simétrica do nariz, não sei. Talhe... E a Raquel, pelo visto, já que ela era bonita de talhe, quer dizer, o próprio escriba, ele chama atenção para o talhe. Então, e ele é enganado por Labão. Labão coloca a irmã, que até está escrito na Bíblia, que ela tinha um olhar terno. E o Jacó diz, o que eu vou fazer com um olhar terno? Quer dizer que ela não era bonita. Que ela era, que nem você dizer para uma mulher, simpática. Você é simpática, você é tão inteligente, está querendo dizer que eu sou feia, né? Imagina. Então, e ele mesmo assim, ele se sujeita, ele trabalha 7 mais 7 anos. Não acha 14 anos para conseguir uma mulher? Por amor mulher. de uma mulher, você não acha que homem hoje se esforçaria tanto? 14, ela tem que ficar jovenzinha e bonita nesses 14 anos. Bom. Tem que manter o talhe. Eu acho que tem que manter o talhe. O talhe, com certeza, com certeza. Então, eu me lembrei, a gente lembrou quando a gente estava fazendo o Luiz Goldman, que é o meu... A gente até brinca que somos 2 em 1. Tudo é 2 em 1. Primeiro livro, todos os trabalhos que nós fizemos de produção de exposições, uma série de eventos, enfim. Uma das coisas que nós vimos quando a gente estava fazendo o livro, nós nos lembramos de uma frase do Dalí. Ele disse que ele amou Gala mais do que o dinheiro e mais do que o poder. E isso sempre foi uma coisa que, né, por mais que tivesse sido uma frase de efeito, né, mas a gente sabe que ele tinha, né, a própria, né, Gala. E aí, quando a gente viu Jacó e Raquel, não. Ele amou Raquel mais do que Dalí amou Gala, porque ele abriu mão de 14 anos da sua vida. É muito tempo labutando por uma mulher. Por uma mulher, pelo amor de uma mulher. Então, Jacó está aqui também. É o grande exemplo, né? Eu acho que a gente assim, na realidade, só voltando ao assunto, o nosso objetivo foi de aproximar o texto bíblico das pessoas. Que as pessoas pudessem ler o texto bíblico. A gente até brinca, compre um e ganhe 2. Se alguém quiser oferecer uma Bíblia autorizada junto, seria ótimo, porque, na realidade, o nosso objetivo... Eu fui professor muitos anos de história judaica. E, na realidade, o objetivo é esse, é educacional.
é de que os mais jovens, a gente até diz, as ovelhas desgarradas ou as crianças possam se aproximar de um texto que atemoriza, que parece hermético, parece tão fechado, que possa olhar de uma maneira simpática, de uma maneira doce, e consiga extrair a história dos personagens e que cada um escolha a sua fé, né? Claro. Olha, Ana, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho que fazer a última pergunta. Quem é Adam Dybowski? Eu nasci na Polônia, eu vim para cá com 5 anos. Meus pais são sobreviventes de campos de concentração. Meu pai tinha número no braço e foi um dos heróis da resistência, fugiu pelos esgotos, depois fez parte da resistência polonesa contra o nazismo. Minha mãe escapou 2 vezes de Auschwitz. Que coisa incrível! Ela até foi escolhida aqui no Brasil como uma das pessoas para prestar um depoimento para a Fundação Shoah, do Spielberg. Ele gravou no mundo inteiro sobreviventes do Holocausto. E ela foi escolhida aqui no Brasil. E tem uma cena no Lista de Schindler que ela me contava muito antes do filme, que ela tirou a mãe da fila, uma das vezes, da fila da câmara de gás. Uma das vezes elas escaparam porque estavam precisando de costureiras numa fábrica, perto de Auschwitz. Então, tiraram algumas mulheres de Auschwitz e levaram para essa fábrica. No final da guerra, a ordem era não deixar provas de nada, e todo mundo para dentro dos campos e terra arrasada. E ela escapou por um milagre. Ela escapou por um milagre. Ela e a mãe. A mãe acabou... Até hoje ela não sabe, porque ela disse que ela estava correndo com a mãe para dentro dos caminhões. Né? Aquela coisa final da guerra, bombardeio, enfim. E que a mãe leva um tiro e a mãe cai. Só que os soldados russos... Entra, vamos embora. E foi até uma das razões que a minha mãe ficou na Polônia, porque ela esperava que a mãe... Reencontrar a mãe. Então, eu sou filho de um casal que foram verdadeiros heróis nas suas próprias vidas. E que fizeram você ser essa pessoa que consegue trazer muito humor e profundidade ao mesmo tempo a uma história tão importante, com tanta emoção. Os livros... Só um instante, por favor. A minha mãe tem uma... Da minha parte, esse livro é dedicado para minha neta. Eu até digo para a Liora, minha neta, que me faz sentir saudades do futuro. Eu não tenho saudades do passado. Eu fico imaginando assim, como será o mundo que a minha neta vai ver. Mas ele é dedicado também à minha mãe e é muito pelo que ela... Uma declaração que ela dá nesse documentário do Spielberg, né? E que ela diz que de manhã em Auschwitz, depois de uma noite de gritos de dor, doença e morte, que à noite as pessoas morriam em maior quantidade, né, naqueles galpões, a primeira coisa que ela fazia era se apalpar, para ter a sensação física do que ela estava pensando, não era só uma ideia. Que depois que ela se apalpava, ela dizia, agora é só esperança. E eu sou filho dessas... Que lição de vida. Que lição de vida. Não vou esquecer jamais esse seu depoimento, viu, Ana? E acho que as pessoas não podem nunca esquecer o que aconteceu, que a história nunca pode se repetir. Foi um prazer enorme ter você. Muito obrigado. Aqui foi uma honra, uma alegria, nossa. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem.